satisfação em recebê-los aqui. Eu sou Liliane Ventura, a direção geral do programa Gente que Fala é do nosso querido jornalista Fausto Camunha, e você está conosco ligado ao vivo agora de meio-dia a 1, e vamos ter reprise inclusive às 6h10 da tarde, às 18h10, às 6 da manhã. Portanto, nosso convite para você que está nos acompanhando ao vivo agora, de meio-dia a 1, lembrá-los que podem e devem participar conosco por telefone, é isso mesmo. Quer saber o número? Anote aí, ó, 11 5081 3782. Repetindo, 11 5081 3782. Dentre muitos assuntos que iremos tratar, eu quero dar destaque para a Secretaria de Energia, que completa 3 anos com vitórias. Nota fiscal animal é regulamentada em São Paulo. Senado aprova CPI para Petrobras, Porto e Metrô. Turistas trarão polícia própria para o Brasil na Copa. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos que participam aqui conosco. Ele que é deputado estadual, Feliciano Filho, filiado ao Partido Ecológico Nacional. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Liliane, é um prazer estar aqui novamente. Prazer tê-lo aqui, viu? Também comigo, subsecretário de Energias Renováveis do Estado de São Paulo, nosso querido Milton Flávio. Como vai? Tudo bem? Feliz de voltar aqui outra vez, podendo participar dessa bancada importante. Também conosco o delegado aposentado Luiz Carlos Magno, da Delegacia Geral de Polícia Adjunta. Tudo bem? Bom dia, Liliane. Saudade. Peço permissão à mesa e aos colegas fazer uma homenagem. Faleceu ontem um investigador de polícia, amigo, trabalhamos juntos no Garro, Candel, grande Candel. Um acidente terrível ontem, no início da Imigrantes, envolvendo 5 caminhões e um carro, e perdemos esse colega que já estava em via de aposentar, e uma grande perda para a família da Polícia Civil de São Paulo e para a sociedade, já que era um grande batalhador pela segurança pública do nosso Estado. Então, a família, os nossos profundos sentimentos. Também conosco o advogado criminalista João Silvestre Borro. Como vai? Muito bem, é um prazer estar nessa bancada tão conceituada e com essa apresentadora tão elegante, tão bonita. Muito obrigada pelo carinho. Olha aí, gente, eu quero te fazer um convite para que você baixe o aplicativo da TV Êxito aí. É verdade, você não conhece o aplicativo da TV Êxito? É esse que está aqui, ó. Ele é de graça, eu vou repetir, de graça. Você baixe aí na sua App Store, também na sua base, se é Android, também tem de graça para você, tá? Então, através desse aplicativo, você pode, através de um clique somente, nos acompanhar 24 horas. Dado o recado, espero aí que você atenda o meu convite, tá? Olha, a Secretaria da Fazenda regulamentou a inclusão de entidades de proteção animal para receberem créditos da Nota Fiscal Paulista. A decisão atende à lei, vamos baixar um pouquinho, Raela, a lei, inclusive, né, da Nota Fiscal Animal, de autoria do deputado Feliciano Filho, e permite que os órgãos recebam créditos tanto a partir de compras da entidade quanto de doação de notas com identificação de CPF da Nota Fiscal Paulista. Uma vitória, deputado Feliciano? Graças a Deus, eu acho que nesses últimos tempos nós tivemos bastante êxito aí na Assembleia. As 2 leis que eu julgo as últimas. Primeiro teve aquela lei de Feliciano que proíbe a matança indiscriminada dos animais nos canis municipais, que já está indo para o 17º estado. Depois essa lei da Nota Fiscal Paulista, ela estende os benefícios, né? É chamada Nota Fiscal Animal. Estende os benefícios da Nota Fiscal Paulista para as entidades de proteção animal, porque a maioria das vezes não tem recursos, né? Ficam dependentes dos recursos do Estado, dos municípios. Então, e agora sim, as entidades já se cadastraram, já estão recebendo os benefícios da Nota Fiscal Paulista. Mas o mais importante, que eu acho que teve uma repercussão tão grande quanto a questão do Instituto Royal, dos Beagles, foi a última lei que nós conseguimos aprovar, o governador sancionou, que proíbe testes com animais, na área do setor de cosméticos, né? Porque era muito triste, né? Os animais faziam testes terríveis, colocavam ácido no olho dos animais, prendiam a cabecinha deles, era muito triste. Nós conseguimos, deputado, graças a Deus... as pessoas não sabem desses requintes de crueldade, quer saber? Eu aqui quero fazer um pedido ao deputado, que já avançou nesse sentido de ajudar os animais através da Nota Paulista, de dizer que deveria existir uma campanha mais aberta mostrando o procedimento.
É verdade. Porque uma coisa é você falar que os animais são usados para determinada coisa, outra coisa é você mostrar como é que funciona. Tem razão. Né? Esse requinte de crueldade que o senhor está narrando aí, inclusive eu coloco à disposição a TV Êxito para caso haja filmes já prontos para a gente exibir na nossa programação de conscientização, porque tem muita gente que fala assim, o senhor já deve ter ouvido. A gente está desprotegido, fica defendendo animal? Não tem? Gente verdade. Que se rebela, que fala assim, verdade. como é que... Não, porque animal faz parte da sociedade e nós temos que ter, sim, representantes que olhem pelos nossos animais e porque tem requintes de crueldade que são alarmantes, como esse que o senhor estava dizendo agora, repete. O que eles fazem? Tem o test drive que chama, que eles prendem a cabeça do coelho, do cachorro, para ele não poder se mexer, prende as patinhas para não coçar o olho e colocam ácido nos olhos dos animais para fazer teste, né, de pele, de córnea e tal. Então ele fica com uma úlcera, então dói demais, ele quer coçar e fica com a cabeça presa, as patinhas presas. Ou seja, né? sessão tortura. Sessão tortura. Eu até vou aproveitar, Viane, já para firmar um compromisso, porque ontem eu passei na Assembleia, tem um projeto de lei que está na ordem do dia para ser votado, que proíbe a retirada de pele de animais para moda, para tudo, quer dizer, proíbe a matança de animais para retirar de pele. Porque não sei se você sabe, mas o estado de São Paulo só perde para a Argentina na criação de chinchila. Chinchila é aquele animalzinho bonitinho, peludinho, que você compra dócil, amoroso, que você compra nos pets. E ontem eu passei no plenário da Assembleia como eles são mortos, né? Então eu até tenho as imagens, se você quiser eu trago. Quero muito, de bate pronto. Para fazer um casaco de pele, eles usam umas 20 chinchilas, né? Ele pega o animalzinho, ele pega no rabo dele, com outra mão ele pega na cabeça e o animalzinho fica gritando, sabe? Vivo? Vivo, fica gritando, ele puxa e destronca e quebra a cervical do bichinho. Aí ele põe no chão, o bichinho fica lá se debatendo. Aí ele vai, pega o outro, puxa, o bichinho fica gritando, porque não pode se defender, coitadinho, né? Então ele tem até é emocionante ver os gritinhos dele. Ele fica gritando na mão do cara, ele puxa, quebra a coluna dele, a cervical, e põe e bota em cima, vai botando um em cima do outro. Esse sofrimento... Até a morte? Até a morte, fica agonizando até a morte. Quer dizer, e todo esse sofrimento é por conta da vaidade do ser humano. Existem peles sintéticas... Mas, pelo amor de Deus, que são idênticas, diante disso, por que não sacrifica o animal, então, para tirar a pele? É um absurdo. Por que tem que ser, porque, assim, vivo? Em alguns casos... Que já é horrível, mas seria menos, né? Em alguns casos, eles matam com eletrochoque, né? Tem até ele mostrando também. Só que dizem que a pele vale menos, porque o choque pode queimar e deteriorar a pele. Então, eles preferem a morte mesmo por asfixia, ele acaba morrendo por asfixia, por agonia. Olha, gente, eu aqui já está o compromisso feito, o deputado vai nos atender, pode mandar o filme, a gente vê se está na qualidade direitinho para exibir, e falar que está fora de moda você sacrificar. Como também está fora de moda, e aí eu vou mexer com uma indústria que, inclusive, nós já gravamos um programa que eu quero te convidar para o dia 20... Ô, Zenilda, me ajuda aí com a data. É Sexta-feira da Paixão. Vai ser que data? 17 de abril? 17? 18 de abril, um programa imperdível sobre veganismo. Você sabe o que é veganismo? Veganismo é aquelas pessoas que são adeptas ao vegetariano, são vegetarianos, não comem carne, né, de uma espécie. E o veganismo é que, além de não comer carne, eles não fazem uso de nada que tenha vida animal. Sapato de couro, bolsa de couro, casaco de couro, nada. Eu também não uso nada de couro. Não. E aí eles me trouxeram filmes que eu vou mostrar para você no próximo dia 17, sexta-feira. Eu vou mostrar para vocês o que está sendo feito, inclusive, para que essa criação em massa aconteça, para que chegue o frango aí na sua panela, que chegue a carne. Eles cortam, um minutinho só, eles cortam o bico, viu, do animalzinho, porque como eles ficam todos confinados, eles cortam o bico dos pintinhos para que eles possam crescer. Como o confinamento é muito juntinho, eles com bico, eles picam o outro e causa até morte, machuca. É debicagem que chama, eles fazem debicagem para que eles, mesmo que biquem o outro, por causa do espaço de defesa, porque eles estão ali confinados, né? Então, assim, até o frango já saiu da minha panela, a carne já saiu da minha panela, estou aqui admitindo, porque uma coisa é cadeia alimentar. Sem dúvida. Né? Que aí você vê o boi crescendo, o boi cresce lá, chega um determinado momento que ele vai ser abatido,
não é? Porque é cadeia alimentar. Outra coisa é fazer esse animal sofrer. Que tipo de carne que você está ingerindo aí? Esse animal sofrer, que é a base de sabe de quê agora? De milho, que eles estão botando nos animais para eles engordarem mais rápido, para o abatimento mais rápido. Então, assim, estudo. A TV Êxito vai mostrar para vocês, tá? Através do programa Gente que Fala e na nossa programação. E você vai poder nos acompanhar. Eu só queria dizer que, bom, em primeiro lugar, essa questão da nota fiscal paulista, as pessoas... esse já foi um bom plano do governo, porque levando as pessoas a exigir nota, melhora a arrecadação. Agora, deputado, esse tipo de notícia, eu tenho uma preocupação e provavelmente o senhor deve estar ouvindo os setores que definitivamente da ciência e da pesquisa que, em determinado momento, ainda carece de... Antes de chegar a nós humanos, alguns medicamentos e remédios e drogas precisam antes passar por animais, Liliane, sem qualquer conotação de maldade, mas como pré-requisito para que se tenha toda a sua cadeia de produção chegar a nós humanos sem a capacidade de causar dano. O senhor está falando da comunidade científica. Isso. Então, por exemplo, passado recente, devido a esse tipo de notícia, aquelas pessoas que invadiram e soltaram aqueles cães, acho que é Beagle, nome assim parecido, e sabe-se hoje que cientistas perderam ali mais de 15, 20 anos de pesquisas e que não se poderá recuperar aquela informação com um dano fantástico para a comunidade científica. Então, é preciso não fazer terrorismo e, de fato, separar o que é, por exemplo, para cosmético, o que pode ser relegado, entendi. Quanto à pesquisa deputado, e aí? de fato necessária. Eu queria, com todo respeito, obviamente, discordado, né, do nobre colega aqui do programa, dizendo o seguinte: vamos fazer como separar essa questão. Em primeiro lugar, esse projeto que nós aprovamos aqui, sancionado pelo governador, que ele proíbe testes com animais na área de cosméticos. Para você ter uma ideia, a União Europeia já está proibido isso há muito tempo, Israel, África, Israel e acho que Índia também. Enfim, isso é uma tendência mundial, essa questão, até porque não existe a menor necessidade. Agora, indo para a questão até do Instituto Royal, ao qual o senhor se referiu, na verdade, existia muita irregularidade dentro daquele órgão, né? Lá tinha verba federal e não tinha prestação de contas nenhuma. O que acontece é o seguinte: é o dinheiro que move tudo isso. Uma pessoa vai montar um laboratório, um estúdio, o que ele coloca? Coloca câmera, coloca computador, coloca tudo isso. Quando a pessoa montar um laboratório de pesquisa, a primeira coisa que ele faz é botar bicho lá dentro. Porque existe muito dinheiro que envolve essa questão. E assim, hoje nós sabemos, eu não vou me alongar, porque senão isso aqui daria um programa inteiro para discutir sobre isso. Mas, assim, hoje nós sabemos que o organismo do ser humano ele responde, e do animal, frente ao mesmo estímulo, ele responde infinitamente diferente. A maior prova disso é a talidomida, que testaram animais quando o caso do ser humano, a tragédia que deu. Então, nós sabemos muito bem que temos outros projetos que já estão tramitando na casa, mas eu não vou me alongar nesse tema, mas eu quero dizer assim, a maioria dos testes são desnecessários. A maior prova disso, para encerrar, a própria FAPESP, a partir da Fundação do Estado de São Paulo, a partir do momento que ela passou a cobrar pelo uso das cobaias, os experimentos caíram em mais de 50%. Então, isso mostra que está havendo uma banalização do sofrimento da vida dos animais. Perfeito. Pois não. Eu gostaria de dizer que essa iniciativa do deputado Feliciano, assim como a iniciativa do deputado Fernando Capês, de proteção e defesa do animal, veio de encontro a um anseio muito grande da sociedade. Eu ajudei na elaboração do documento que o deputado Fernando Capês apresentou no DIN-Interset de Sorocaba para a apuração e fechamento do Instituto Royal, e eu posso lhe garantir o seguinte: doutor, existem países nesse estudo, eu posso lhe garantir, existem na Europa e na Índia, como o deputado falou, onde existem avanços enormes na elaboração de remédios, nos estudos, sem a necessidade de sacrifício, sem... o Instituto Royal recebia verba federal, como o deputado falou, ele não era
autorizado a experiências e apenas para manter os animais. Agora, eu imagino o seguinte, o que se tem por aí é muito grande. Eu não vou me alongar, o estudo foi muito bem feito e essas iniciativas dos deputados fazem aflorar ainda mais essa questão que eu acho que ela tem que ser muito mais explorada. Ele é médico, ele está aqui como representante da Secretaria de Energia, já vai falar sobre isso, mas eu quero saber, enquanto médico, qual é a sua visão, Dr. Milton Flávio, sobre o que nós estamos tratando aqui? Olha, eu vou me outorgar o direito de falar com uma certa propriedade, porque mais do que médico, eu sou um professor de medicina. E durante muitos anos fui professor de uma pós-graduação em cirurgia experimental, que você usava animais. Então, eu acho que essa é uma questão que precisa ser muito diferenciada e analisada com muita tranquilidade, porque todos aqueles que querem defender a sua tese, em muitos momentos, se perdem completamente. É só ver ontem, por exemplo, a reportagem que foi feita pela Rede Globo, mostrando que em estudos de rato você está conseguindo recuperar ou rejuvenescer o timo, que é um órgão que envelhece precocemente, existe na infância, fica aqui no mediastino, e que, eventualmente, a partir dessa descoberta, você possa, talvez, conseguir regenerar outros órgãos, alongando a vida do ser humano. Não há possibilidade de que você faça pesquisa científica sem animal. Não. Isso é conversa mole, desculpa. Não há possibilidade, não se substitui animais em testes. São diferentes, mas ao longo da vida, todas as vacinas que nós temos hoje foram testadas em animais. E nenhuma vacina será testada no ser humano antes de ser testada em animal. É diferente do que acontece, que o Feliciano está dizendo. O que você não pode fazer é maltratar o animal, é tratá-lo de maneira inadequada. Agora, não dá para você falar em pesquisa científica avançada, sobretudo na área médica, se você não tiver o concurso de animais. Agora, existem, nesse campo, comissões de ética, e hoje, numa universidade, você não aprova uma pesquisa sem que antes passe por um conselho médico, ético, que defina se aquilo que você vai fazer deve ser feito, se pode ser feito daquela maneira ou se há uma maneira mais digna de tratar o animal. Então, eu acho que é muito importante isso. E concordo, lá em Sorocaba, o problema não era a pesquisa, era o maltrato que você aplicava nos animais. Se, eventualmente, e é possível que tenha se perdido produtos importantes para a pesquisa, os cientistas deviam também ter tomado esse cuidado. Se são cientistas, deviam ter se preocupado com essa questão. Pode falar, Francisco. Eu queria só dividir esse assunto em três. Eu acho que, assim, em termos de necessidade, a área de cosméticos, obviamente, a necessidade não tem a menor razão. É zero. Na questão de ensino, tem um projeto, um PL meu tramitando na Assembleia, que veda isso, não é que veda, restringe na área do ensino e educação. Mais de 70% das universidades dos Estados Unidos já não fazem mais, não utilizam mais os animais na área de ensino e educação. Inclusive, tem depoimento de cirurgiões famosos, renomados, que dizem, inclusive, dispensam a prática e tal. Eles apostam mais naquele estagiário que auxilia na cirurgia, tudo, que ele diz que a textura é diferente. Se acontecesse com ele preferia esse do que uma pessoa que tivesse testado demais. Enfim, isso é uma tendência mundial. Agora, na questão que o Dr. Milton disse agora, que é de medicamentos, tudo isso, que existe uma necessidade um pouco maior, mas existe também, aí nós concordamos, com os excessos, não é verdade? Então, a própria FAPESP, a maior prova disso, que os 50% estava sendo estavam banalizando a vida dos animais, porque 50% pararam de usar a partir do momento que passaram a cobrar pelo uso das cobaias. Então, é importante salientar essa questão. Então, nós estamos caminhando, a ciência tem que avançar e também não podemos esquecer do que move toda essa questão de biotério. É muito dinheiro, então é uma cadeia inteira que trabalha em questão de biotério, desde os animais, atendimento. Então, eu volto a insistir, com todo respeito e admiração do meu amigo e ex-colega aqui da Assembleia, o Dr. Milton, mas existe uma parcela muito grande de dinheiro que norteia e incentiva essa questão de testes com animais. Isso pode ser diminuído em muito.
Muito bem. Olha, a Secretaria de Energia foi criada em 2011 para garantir o suprimento, a expansão e a qualidade do fornecimento de energia do Estado de São Paulo. Nesses 3 anos, muitos objetivos foram alcançados, como reduzir as interrupções, melhorar o atendimento ao consumidor e principalmente ampliar as fontes de energias renováveis. Uma das conquistas foi a isenção do ICMS, como vamos agora ver no vídeo com o governador Geraldo Alckmin. E hoje nós estamos dando mais um passo para biogás, metano, para energia fotovoltaica, tirando o ICMS para bens de capital. E São Paulo está saindo na frente com medidas práticas e objetivas para ajudar o nosso país. Muito bem, esse textinho que está aí no vídeo está errado, viu? Quem está aí cuidando dessa parte do GC. Muito bem, avançamos então, secretário. Olha, Liliane, a Secretaria de Energia ela foi recriada, né? Ela havia sido extinta depois da privatização do setor energético de São Paulo e foi recriada a partir do momento em que se percebeu, se tomou consciência de que a energia será o grande desafio dos próximos anos. Está aí o Brasil à beira de um apagão e é muito importante que você tenha alternativas renováveis que preservem o planeta. Essa questão que foi colocada aqui na bancada, da preocupação do ser humano com os animais, decorre de um fato que é muito positivo, né? Na medida em que o cidadão, que o homem, adquire conhecimento, adquire cultura, condições melhores de vida, ele começa a olhar para o seu entorno, olha para os animais, olha para o seu vizinho e olha para a natureza, né? O Brasil já é hoje um dos países que tem uma das melhores matrizes energéticas. E São Paulo é, seguramente, o estado que tem a melhor matriz energética. Nós, na Assembleia, aprovamos a PENC. E a PENC estabeleceu, em 2009, que São Paulo, em 2020, deverá emitir 20% menos de gás carbônico do que emitia em 2005. Bom, para isso, você tem que melhorar a sua matriz. Você tem que abandonar, se não definitivamente, mas reduzir dentro dos limites, a utilização do petróleo e seus derivados. São Paulo não tem hoje uma reserva hídrica remanescente que permita a gente melhorar a nossa matriz ainda mais, que é 55%, nós queremos levar para 69%, porque o que sobrou é muito pouco. Talvez a gente tenha aí um pouco mais de 1,4 megawatts para serem utilizados na área hídrica. Então, sobrou o quê? Sobrou a energia do vento, sobrou a energia solar, e algumas áreas que, inclusive, nos ajudarão a resolver questões ambientais importantes. Por exemplo, você buscar energia no tratamento do lixo. Você resolve uma questão ambiental seríssima, né, que é a contaminação do lençol freático, né, situações em que você tem aí uma degradação de áreas importantes e a própria dificuldade que você tem de encontrar áreas para que você possa fazer aterros, ainda que sejam sanitários e bem cuidados. Então, São Paulo, e na nossa área em particular, na secretaria, subsecretaria que eu cuido, que é das energias renováveis, a gente fez o Atlas, primeiro, o Atlas eólico, para definir quais são as regiões de São Paulo onde você pode fazer e pode. E quais são? Sobretudo na região de Sorocaba, Campinas, são áreas muito boas, na região central de São Paulo, região de Botucatu, de Jaú. Agora, na questão fotovoltaica, na questão solar, é uma coisa surpreendente. São Paulo, e muitas pessoas não acreditam nisso, mas quem vem, como eu vim do Noroeste, aquela região de Rio Preto, Araçatuba, Barretos, Presidente Prudente, Feliciano, nós temos uma insolação anual muito parecido com as áreas mais ensolaradas do Nordeste. E nós demonstramos no Atlas Solar que se você pegar apenas e tão somente a melhor faixa, não é que as outras não sejam ótimas. Se você pegar só a melhor faixa de insolação em São Paulo, nós temos condições de produzir a mesma energia que a Alemanha produz em todo o seu país. Se você somar a possibilidade que nós temos de utilizar de maneira adequada a energia solar e a energia eólica, nós podemos praticamente dobrar a produção de energia que nós temos em São Paulo hoje. Mas, secretário, do descobrimento, da descoberta, da pesquisa, o que já foi implantado?
Olha, nós estamos começando, Liliane, né? Para você ter uma ideia, eu estava dizendo ainda agora, né? Na questão dos resíduos sólidos, nós não temos 1 kW de energia produzida a partir do tratamento térmico, por exemplo, de resíduo sólido. Nós temos pouco mais de 3 megawatts, né, de energia fotovoltaica no Brasil. Lá na Alemanha, eles têm 13, 12 terawatts, que são, para cada terawatt, são 1.000 megawatts, e cada megawatt são 1.000 quilowatts. Então, essa é uma questão que está posta. O governador, o que fez agora? Isentou toda e qualquer planta que você quiser construir em São Paulo, em qualquer área de renovável, não pagará mais ICMS. Né? Isso é um enorme estímulo, né? Porque isso reduz muito, todo mundo diz o custo Brasil. Isso em São Paulo não existe. Não existe custo São Paulo. E agora nós temos que trabalhar para, eventualmente, agregar valores adicionais, como, por exemplo, nós estamos conversando muito com o Calab, né, para que, eventualmente, a gente consiga também desonerar do ICMS a energia gerada a partir de algumas dessas fontes. Algumas talvez não precisem desse estímulo, mas, sobretudo, a fotovoltaica e a de resíduos sólidos, ela não prosperará se não tiver esse estímulo adicional. E São Paulo está aberto. São Paulo hoje, Liliane, é decididamente e indiscutivelmente o estado mais avançado na área de renováveis. Mas não foram só essas as vitórias da Secretaria de Energia, né? Nós estamos trabalhando, por exemplo, muito na questão do biogás. São Paulo tem a oportunidade de produzir usando só a vinhaça, né, que é um produto, né, da geração de etanol, né? Para cada litro de etanol você produz 3 de vinhaça, e o equivalente aí a 9 milhões de metros cúbicos de biogás dia. Isso, em 2020, representará 30% a 40% do nosso consumo de gás, substituindo o gás natural, que é poluente. Então, a Secretaria avançou, Liane, foi um acerto do governador. Agora, subsecretário, a pergunta que não quer calar, por que a gente vive em algumas regiões da cidade, acho que é uma satisfação que a gente tem que dar para o pessoal em casa, né, diante de tudo que estamos comemorando aí. O verdadeiro apagão quando acontecem as chuvas. Na região oeste da cidade, inclusive onde eu falo com muita propriedade, é chover e acabar a luz. Né? O que dizer? Nós já entramos, inclusive, com ofício lá na secretaria, já pedimos, né, um parecer, porque inúmeros equipamentos são queimados, etc, etc. O que dizer a esse telespectador, Liane, e a mim mesmo? Como as pessoas costumam dizer, boa pergunta, né? A pergunta que eu queria ouvir. Na verdade, o cidadão comum, quando ele vai analisar o desempenho de uma secretaria, sobretudo de Secretaria de Energia, ele está preocupado com o seu bem-estar pessoal, saber se a televisão dele caiu na hora da novela, do capítulo final, se o meu Coringão jogando, caiu energia. Não é só isso não, é o acesso à sua casa, que a violência está instalada na cidade. Eu estou colocando assim, né? O cidadão, ele analisa o desempenho em função do seu bem-estar pessoal e da sua própria segurança. Nós temos 2 siglazinhas, FEC e DEC. FEC é o número de vezes que você tem por ponto a rede elétrica interrompida no seu fornecimento por ano. E o DEC é a duração dessa interrupção. São Paulo, claro que enfrenta, é o estado que tem, né, a menor incidência ou o menor índice do Brasil. Mas as pessoas se queixam. Nós conseguimos, no caso do FEC, reduzir em mais de 20%, né, em relação ao que a gente recebia antes, ou que nós recebemos quando assumimos a secretaria. E no caso do DEC, que é a duração, também caiu. Liliane, mas por que na minha casa caiu, ficou 6 horas, 8 horas? Existem algumas questões que não dependem da distribuidora ou da fornecedora. Caiu, por exemplo, eu moro nos Jardins. Existem árvores centenárias nos Jardins. A cada chuva você sobe a Bela Sintra, é difícil a chuva forte que você não encontra pedaços ou árvores inteiras derrubadas. Para que a distribuidora possa atuar, ela depende de uma série de procedimentos anteriores que não depende dela. Tem que ir lá à prefeitura, só a prefeitura pode cortar, né? Então, às vezes demora 10, 12 horas para que a prefeitura consiga liberar a via. Só depois de liberar a via e os bombeiros darem autorização é que a distribuidora pode entrar. Então, são situações que só serão resolvidas
no médio prazo, na medida em que você tiver capacidade, inclusive econômica, de enterrar a via que hoje é aérea. Então, exatamente, enquanto isso não acontecer, você não tem como. Enquanto você tiver via aérea e você tiver árvore, chover ou ventar, você vai ter queda de árvores, vai ter interrupção do sistema, e aí o prazo de correção vai depender do tamanho da árvore e da rapidez, inclusive, com que a Prefeitura e os bombeiros atuem. Muito bem, eu sigo aqui com a nossa pauta, que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, gente, a instalação de uma CPI que investigue não só a Petrobras, mas também denúncias com os cartéis de trens paulistas e o porto de Suape, em Pernambuco. O modelo agrada ao governo, pois inclui na investigação denúncias contra partidos de oposição e não deixa o foco exclusivamente na estatal. Deixa eu ouvir também o comentário aqui do Dr. João Silvestre. Olha, eu entendo que essa posição, tanto em relação à Petrobras, ao metrô, a Porto, isso está aflorando cada dia mais uma vez, a ansiedade da sociedade, esse anseio que ele ficava, eu vou dizer, reprimido. Eu tenho a impressão que ele era de dentro de todos nós, mas que agora surgiu a grande oportunidade de se apurar tudo isso de uma maneira muito clara. Eu acho que aqueles que estão de peito aberto e aqueles que estão aptos e apoiando, eu acho que esses é que estão com a verdade. Eu tenho a impressão que os fatos políticos que aconteceram nos últimos anos no país fez com que agora as pessoas se preocupem mais, e eu acho que tudo aquilo que for para o bem de se levantar esses problemas tem total apoio, não só hoje da classe política, como da sociedade. Você está gostando? Já você vai falar conosco. Você não perca a oportunidade de opinar sobre esse e outros assuntos. Estiver nos acompanhando aí de 12h a 1h, através do telefone do ouvinte, que é o 11 5081 3782. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Quero chamar a sua atenção, porque ainda tem muito assunto pela frente. Turistas trarão polícia própria para o Brasil da Copa. Nossa Copa vem aí. Já, logo depois do intervalo. Esse eu quero falar. Nós também. Um programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Eu sou o professor Oswaldo Murahara. Estou sempre com você aqui na TV. Sorria. Coisas boas virão, com certeza. Muito obrigado. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, e o assunto que deixamos aí é a questão da CPI, que vai investigar não só a Petrobras, mas também denúncias cartéis de trens paulistas, do metrô e por aí vai. Muito bem, pode falar, delegado. Eu não gostei nada. Por quê? Porque estão fazendo um tremendo tiroteio político. Da maneira como está, eu vejo que não vai apurar nada. Por quê? Porque se ficar dessa maneira, a oposição sendo investigada, como no estado de São Paulo, a questão do metrô e outras, que em tese faz oposição ao governo petista, isso aqui não vai dar certo. Na verdade, a CPI deveria ser exclusiva para apurar o escândalo da Petrobras. Mas tem escândalo em todas as áreas. Tem na metrô, tem na Petrobras. Separadamente. Não podia ser junto. Não junto. Entendi. Apura por quê? Porque eles sabem, vai chegar na presidente. Foi ela quem autorizou. Não dá. O Lula já falava que não sabia de nada e não dava nada. Agora vem ela também, diz que não sabe de nada, que foi iludida. Então você é contra?
Contra tem que apurar uma CPI para o Estado de São Paulo, esse escândalo do metrô, de Sines, etc., cada um na sua, porque aqui vai ter troca de figurinha. Eu, como delegado, posso prever isso aqui. Você não me prejudica a minha presidente, eu dou uma aliviada para vocês aí em São Paulo. Toma lá, dá cá. Vai ficar uma baita pizza. Subsecretário, sua opinião? Não, eu acho que a CPI, ela, por definição, ela tem que ter um objeto definido. Então, não pode ser tudo. Isso eu tenho absoluta convicção que o Supremo vai definir isso. Agora, entendo que a CPI é um instrumento das minorias. E ela foi criada exatamente para permitir que as investigações aconteçam. Agora, vamos deixar muito claro, né, são investigações e investigações. As investigações do metrô, eu acho que devem ser feitas em todos os metrôs do Brasil, não apenas em São Paulo. Porque os grandes problemas que nós temos no metrô não são em São Paulo. Mas também tem em São Paulo. Não, mas eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo que não tem. Não é só em São Paulo. Então vamos pesquisar metrô? Vamos, é importante. Cartel existe. Né? Mas eles não foram só em São Paulo e nem aqui foi a pior situação. Então vamos fazer uma CPI de metrô e vamos chegar. Porque provavelmente nós vamos chegar nos mesmos autores. Né? Vai bater de novo no Palácio do Planalto. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, no caso da Petrobras é diferente. Nós não estamos investigando o cartel. Nós estamos investigando corrupção. Não, competência não é corrupção. É apropriação do dinheiro público para fins partidários e pessoais. Envolvendo quem? Quem está no governo hoje. Não é o cartel, não é um funcionário, não. Quem autorizou. Né? E ela é responsável, inclusive, fisicamente, juridicamente, foi a presidente da República quando era chefe da Casa Civil. E hoje eu tenho convicção que ela só foi indicada pelo Lula, não é porque era um poste, não. É porque ela já tinha feito a parte dela. Doutor, ela já tinha garantido ao PT os recursos que o PT precisava. Doutor, me permite... Esse troço vai bater no Lula. Isso foi combinado. Me permita 20 segundos, uma informação importante. Eu, na minha vida profissional, Dr. João Silvestre, participei de várias aquisições de empresas, em análises, em pareceres para aquisições de empresa. Quando se adquire uma empresa, um estudo com empresas especializadas nesses estudos, você necessita de, no mínimo, 8, 10, um ano de estudo para você se tomar a decisão para se comprar uma empresa. Às vezes 1 ano e meio, e não é um tempo absurdo, porque há um envolvimento muito grande, muitos fatores. Nós tivemos acesso e informação interna da Petrobras dizendo que a análise e decisão da compra da refinaria durou 60 dias. Isso é a maior prova de que foi feito à base das pressas e à base de forma errada. Não existe uma aquisição de uma empresa com um estudo em 60 dias. Mas aí o senhor está falando da privada, né? Da pública, isso aí, meu filho. Quando tem interesse, é em 2 dias. Vamos para o telefone aqui com ela, Zilka Fialho da Silva, ela que é supervisora de marketing, que fala do programa Nova Etapa. A FEPESP tem um cuidado especial com seus associados, principalmente com os que estão na terceira idade. Muito bem, Zilka, o que é o programa Nova Etapa? Boa tarde, Liliane Ventura. Boa tarde aos debatedores do programa e ouvintes do Gente que Fala. O programa Nova Etapa ele é um projeto da FEPESP que busca a prestação de serviço e o apoio aos servidores públicos associados em uma série de aspectos ligados à aposentadoria. Então, vamos falar do objetivo aí do projeto? O intuito é desenvolver atividades que visam a valorização do servidor público como pessoa e profissional, promovendo cursos e palestras informativas, ações que possam melhorar sua autoestima, proporcionar metas para planos futuros e familiares, esclarecer dúvidas, auxiliar no planejamento pré- e pós-aposentadoria, sanar questões sobre saúde e hábitos, sugerir opções de lazer, viagens, filmes e outros que envolvam o tema aposentadoria. Muito bem, vamos falar aí do programa, se envolve os demais associados da FEPESP. Olha, por ser um programa voltado para assuntos referentes à aposentadoria, apenas parte dos nossos associados podem participar desse programa. São os associados que estão há 3 anos de se aposentar e os que já estão aposentados. E o programa foi idealizado pela associação? A ideia foi sugerida pelos nossos associados no ano de 2012. O gênero do programa ele é conhecido em repartições públicas e em empresas privadas. Normalmente ele é conhecido como Programa de Preparação para a Aposentadoria, PPA.
Muito bom. Agora, Zilka, vamos falar onde o associado encontra outras informações sobre o programa e o que fazer para se inscrever. O associado que está há 3 anos de se aposentar ou já se aposentou pode entender um pouco mais sobre o programa visitando o nosso site www.afepesp.org.br ou ligando no 0800 771 7144. As inscrições para o programa Nova Etapa estão abertas através do e-mail novaetapa@afepesp.org.br. Um beijo, Zilka. Obrigada pela boa notícia. Muito obrigada, tchau. Tchau, querido. Um beijo a todos aí da AFEPESP. Gente, turistas trarão polícia própria para o Brasil na Copa. É isso mesmo. Toda a cidade da Copa que tiver concentração de torcedores de um país terá um grupo de policiais da mesma nacionalidade para acompanhar o grupo. Segundo portaria do governo, os policiais estrangeiros trabalharão identificados e terão autorização para isso. Apesar disso, o Ministério da Justiça diz que os policiais estrangeiros não terão poder de polícia e não poderão também andar armados. Deixa eu só entender uma coisa. Isso é comum a outros países quando recebem uma Copa? É claro que não. Tá só aqui? Não, isso é um absurdo. Daliane, isso aqui é tão descabido. Isso aqui mostra como o nosso país, as autoridades que estão lá em cima, estão absoluta e completamente despreparadas para tratar de segurança pública em nível nacional e nos estados. Isso aqui é de um absurdo tamanho. Porque, bom, se você vai trazer polícia de outro país, um americano, um alemão, sem poder de polícia, sem poder andar armado, sem fazer nada, ele é um acompanhante. É um turista. Ele é um turista também. Gente, pelo amor de Deus, ou o Brasil tem condição de bancar uma Copa do Mundo, nós temos uma Polícia Federal que dará condição e proteção ao nosso turista. As polícias estaduais estão se preparando nas respectivas circunscrições. É isso. Isso aqui é tão deslavado que não cabe nem comentário. Isso aqui mostra despreparo, não deve ser levado a sério. Quem faz segurança pública, como no meu caso, delegado de polícia há 35 anos, só pode achar isso aqui uma piada de muito mau gosto. Ué, mas está acontecendo. Fala aí, doutor João Silvestre. Além de um absurdo, eu me sinto muito, acho que até com meus colegas de bancada, envergonhado. Eu vou lhe explicar por quê. Não se tem notícia de qualquer evento que se possa ter um absurdo desse. Primeiro que não tem legitimidade alguma essas pessoas estarem aqui, porque não é que não terão poder de polícia, nunca poderiam ter poder de polícia. Eles não são legítimos para uma ação como essa. Segundo, mostra uma fragilidade brasileira de imagem muito ruim. Isso é um despreparo muito grande. E o pior, a secretaria, quem autorizou esta polícia faz com que a gente passe mais vergonha ainda, porque demonstra que está reconhecendo a sua fraqueza. O Brasil não se preparou em termos de infraestrutura e também, o que mais me preocupa, não se preparou em termos de segurança para essa Copa do Mundo. Isso é o que mais preocupa. Olha, João, eu acho que aí é uma coisa ainda mais grave, né? Ainda há pouco nós assistimos o Mais Médicos do programa do Ministério da Saúde, médicos cubanos trabalharem no Brasil e responderem a uma legislação cubana, quer dizer, né? Nunca vi isso lugar no total mundo. à soberania do nosso país. Agora é a mesma coisa. Quer dizer, o Brasil está abdicando da sua soberania, permitindo que países estrangeiros tragam para cá, né, assumindo a sua incompetência, policiais que não conseguirão fazer essa função, mas, pelo menos para o mundo, ficou muito claro, né, que o Brasil, na verdade, é um país da bagunça, né, é um país violento e um país de um governo incapaz. Né? Já não é novidade, Liane, porque quando você vê, né, o Exército tendo que fazer papel de polícia no Rio de Janeiro, já é um absurdo. Já é um absurdo. Quer dizer, né, em que outro país que você possa ter conhecimento no mundo inteiro, né, o Exército exerce essa função? Né? Desculpa, né? É só ou na você cabeça declara de o estado de sítio, ou não temos um estado de sítio, portanto não justifica o Exército. Pronto, é simples assim. Mas vai botar cozinheiro para fazer relatório, né? Eu estou dando exemplo esdrúxulo aqui mesmo, para você entender. Diz que o ferreiro não deve ir além do ferro, né?
Olha, muitos não querem tirar a carne do cardápio, mas às vezes a evitam pela saúde. O meio ambiente e o abate de animais. No apoio ao vegetarianismo de meio período, a campanha que mais cresce é a Segunda-feira Sem Carne, que por aqui já tem até um projeto de lei do deputado. Ô, Feliciano, que maravilha! Ele fica quietinho, ele só espera falar dos animais. Que querem instituí-la em locais ligados a órgãos públicos de São Paulo, exceto hospitais, que maravilha! É verdade, essa onda está vindo já. Paul McCartney começou com isso lá na Europa. Inclusive, ele tem um ditado dele que diz o seguinte: se os frigoríficos fossem de vidro, o mundo seria vegetariano. Tal a crueldade, o grau de crueldade que os animais são submetidos, né? Eu, inclusive, quando eu faço minhas palestras, eu passo um videozinho pequenininho, de 3 minutos, só para mostrar. Manda para mim. Manda para mim. Raramente, Viane, eu consigo, quando eu consigo converter menos, são 2, 3 pessoas. Eu já fiz uma palestra em Pouso Alegre que 7 pessoas se converteram ao vegetarianismo no final da palestra. Eles se converteram, e mais 2 por tabela, que são os casais. Mas não está igual o Roberto Carlos, não, né? Não, que tem o seu preço. Pelo amor de Deus, não tem, não. Isso aqui é um segredo do Feliciano. Ele vai dizer que é mentira minha. Mas diz que ele quebrou todos os discos que ele tinha do Roberto Carlos. Eu era um fã incondicional, agora fiquei abalado. Mas, Viane, voltando ao tema, é o seguinte: para você ter uma ideia do alcance desse projeto de lei, se Deus quiser, a gente vai conseguir aprovar na Assembleia. Todo órgão ligado ao Estado, desde refeitórios, restaurantes, lanchonetes, o Bom Prato, né? Só o Bom Prato, em um dia, economizaria a vida de 40 bois, só em um dia, né? Isso oferece o quê? A oportunidade de, nas segundas-feiras, ter um cardápio alternativo, até para que as pessoas possam experimentar. Eu como tudo de soja, sou vegetariano há muitos anos. Eu como tudo de soja e é incrível que você não percebe, é até mais gostoso do que você comer a própria carne, né? E eu acho que essa questão está muito ligada não só à questão da crueldade, que por si só já justificaria tudo isso, né? Tem até um vídeo na internet que eu nunca esqueci, de uma vaca correndo atrás do bezerrinho que o caminhão estava levando, e ele berrando, né? Ela se enroscou na cerca e tal. E eu tenho alguns animais que a gente salvou da morte, lá eu vejo o carinho que eles têm um pelo outro, um lambendo a carinha do outro, sabe? É um amor, que é o mesmo amor que a gente tem pelos filhos, né? A única diferença é que eles não podem se defender. Deputado. Então, eu digo... Eu como vaca porque ela se alimenta de grama. Portanto, estou dentro da cadeia produtiva. Não vou concordar de jeito nenhum, não. Eu penso que é o seguinte, esses animais... Lá no Gênesis, Deus disse assim: pega, mata e come. Eles, boa parte deles foram criados na natureza para o sustento do homem. Não é verdade. Existe hoje, eu tenho, é que não vai dar tempo, obviamente, mas tem citações que dizem o contrário, que Jesus é vegetariano. Não vou entrar nessa... Mas você é a favor do crueldade? Não, crueldade não, mas tem que matar e comer para sobreviver. E a criação em cativeiro? Mas dá para matar o gado sem crueldade. Eu nunca vi. Aonde que tem isso? Opa, eu não conheço. Eu já fui matador, rapaz. Uma pancada só bem no centro do frontal. Isso, não tem crueldade. Isso não é verdade. Eles são cortados vivos, tanto é que até por conta para o sangue poder sair do organismo. E tem nesse vídeo, inclusive, do Instituto Nina Rosa, todo mundo pode acessar e ver, A Carne é Fraca, mostra... Inclusive, quando eles entram, né, na região de abate, na hora que eles entram, quando eles sentem o cheiro do sangue, ou percebem que vão morrer, eles começam a voltar para trás. Começam a dar ré e dão choque neles, entram. Até tem uma imagem que até na noite, quando eu vou rezar, eu lembro dessa imagem, ficou fixa na minha mente, a expressão deles caído no chão, esperando para ser cortado. E tem até um veterinário que é conhecido nosso, que trabalha no abatedor. Ele estava dizendo que, porque eles dão uma pistola, é uma sequência, tem um prazo, é uma linha de montagem, né? Então o boi entra, eles dão a pistola, muitas vezes o boi vira, pega no olho, né? Nem pegou na cabeça, só que ele nessa hora ele já está de ponta cabeça, o outro já está cortando. Diz que à noite ele sonha com os berros dos animais sendo cortados vivos, enfim. É uma crueldade absurda, mas sem contar a questão da crueldade, eu fui acho que a única pessoa da Rio+20 que foi defender lá a questão dos malefícios da pecuária de corte na água do planeta, né? Nós sabemos que temos aí água virtual, né, que é a água que vai nos produtos que são exportados, e sabemos também que se o Brasil inteiro hoje se tornasse vegetariano, nós acabaríamos com o sofrimento de apenas 30% dos animais, porque 70% são exportados para os Estados Unidos, Europa e Canadá. Agora, veja bem, por que o Brasil é campeão mundial em exportação de carne? Porque é o único país do mundo que não computa no preço da carne o custo ambiental.
que outros países fazem isso. Se computasse o custo ambiental, eu digo o seguinte, nós temos hoje uma grande empresa, né, talvez a maior do mundo, que é financiada, tem 30% do nosso dinheiro, que é o dinheiro do BNDES. E sabemos que, pela legislação, qualquer empresa que tenha, que trabalhe ou com trabalho escravo, ou degradação do meio ambiente, o Ministério Público tem que agir, porque não pode ter dinheiro público, né? Infelizmente, estão fechando os olhos para isso, essa empresa está crescendo, todo mundo sabe quem é, não vou citar aqui, mas, e aí existe o quê? Essa questão da água, eu vou tentar ser mais breve, Eliane, porque é o seguinte, hoje, sabe que para se produzir 1 quilo de qualquer alimento, em média, vamos falar em média, nós gastamos por volta de 300 litros de água, 250, 300 litros de água. Para se produzir 1 quilo de carne de forma direta, é por volta de 5.000 litros de água. De forma indireta, se contarmos a soja, o conteúdo da soja, do milho, etc., pode chegar a 100.000 litros de água. Então, peraí, para carne... Para carne, de forma direta... 1 quilo... 1 quilo, 5.000 litros de água. 5.000 litros de água. Para os vegetais? Em média, 250, 300, depende do vegetal, do alimento, né? Para resumir. Tá. Nós gastamos, então, 5.000 litros de água de forma direta. Indireta, pode chegar a 100.000 litros de água. Por isso que é chamada água virtual. Então, eu sempre digo que por conta do enriquecimento de um grupo empresarial brasileiro, nós podemos estar decretando a futura sede e fome do povo brasileiro, para enriquecer alguns. Por isso que o Brasil é campeão de exportação, porque realmente não computa esse custo ambiental. Que chega a uma ordem de quanto em outros países esse tributo? Não é questão do tributo, é questão do custo operacional. É do custo operacional. Deputado, só para terminar, doutor, nós temos hoje, no Brasil, a quantidade de cabeça de gado, hoje é maior, supera a população humana. Nós temos mais cabeça de gado do que lógico, nós temos mais de 200 milhões de cabeça de gado. E com isso, nós sabemos que 70% do aquecimento global, né, é por conta de desmatamento e emissão de gás metano. Então, as pessoas estão derrubando áreas para pastagens, para colocar boi. Então, além disso propiciar um efeito global, tem emissão de gás metano. Agora, não daria tempo, obviamente, eu entrar num debate com meu querido amigo aqui, que é médico, que hoje eu tive um debate na Assembleia Legislativa com um médico sobre isso, sobre a questão da importância da importância, até saiu na Folha, saiu no Estadão esses dias, a diminuição do consumo de carne, está no Brasil, no mundo inteiro, está diminuindo, mostrando os malefícios que tem para o organismo. Tem até eu tenho certeza que o senhor conhece, o Dr. Pontes, um dos maiores gastroenterologistas da América Latina, considerado o 3º do mundo, vegetariano, e ele elencava os 20 motivos, ele dizia que nós não somos carnívoros. Não dá tempo agora, eu vou respeitar aquele dele. Outro programa. Mas dá outro programa para a gente debater sobre isso, viu, Liane? Mas muito obrigado. Pedir aqui, parem de comer carne, por favor. Não, eu ia fazer uma brincadeira. Hoje eu estou aqui incomodado nesse momento, né, e constrangido, porque eu estou fazendo um regime. Estou fazendo um regime da proteína. Eu só estou comendo proteína faz 2 meses, né? Já perdi 9 quilos. Mas, de qualquer maneira, existem essas questões, né? Acho que a gente não pode ser maniqueísta, né? Ou é ou não é, né? Veja bem, é bíblico, né? Se fazia sacrifício de animais para Deus, né? Então, essa coisa, né? É controvérsia, não, eu sou a favor. Eu não concordo com isso, não. Eu sou a favor do consumo da carne, não sou a favor do que está sendo feito para que possamos ter o consumo. Exatamente. O que eu acho, assim, o que eu acho é isso. Você tem que levar em conta, né? Existem culturas, existem países que comem animais, macaco, cachorro, quer dizer, eu estou colocando, e são questões culturais, como existiam aqui índios que eram antropófagos, comiam, eram canibais, quer dizer, eu estou só colocando, então é o seguinte, essa é uma questão complexa. Agora, o que me parece unanimidade, é que não há nenhuma razão, seja pela necessidade do consumo da carne ou da proteína, seja para a experiência científica, que você, para que esse uso aconteça, você judia os animais. Existem métodos hoje que permitem você fazer o abate, né? Eu fui secretário da Saúde e interrompi, ou melhor, interditei o matadouro de Botucatu, porque naquela ocasião eles não tratavam os seus animais de forma adequada e, ao abaterem os animais, não usavam técnicas que me parecessem adequadas. Deputado, eu fiz a interdição. Então, eu acho que são questões diferentes. Olha, eu tenho 5 minutos para terminar e tem telespectador para participar rapidinho. Rebeca, do Cambuci, deputado Feliciano, o que o senhor fala aí a respeito dos rodeios?
que tem sido feito? Tem um projeto meu também na Assembleia que restringe, né, também a utilização daqueles objetos em rodeio. Sedem, esporo, ou seja, se não colocar os objetos, os animais não pulam. Nós somos a favor da festa country, né, mas nós somos totalmente contra judiar dos animais, porque realmente eles sofrem. Não faz cócega, não. Eles sofrem, nós somos contra. Tem um PL que regulariza essa questão do Estado de São Paulo que está tramitando. O Marcos de Santos diz assim: procede trazer policiais de fora, já que as autoridades policiais e penitenciárias paulistas não tinham garantido que o PCC era figura de ficção jornalística? Não, Marcos, é coisas distintas. O que, na verdade, é que nós temos uma crise do direito penal e da questão do tratamento ao preso. Esse dá um programa inteiro, mas não. Nós não vamos resolver, como disse o nosso médico aqui. Trouxeram médicos cubanos que quiseram fazer a prova de mínimo demonstração de conhecimento médico. E acho que você não gostaria de ser atendido por um cubano desse, que sequer fez uma prova mínima para demonstrar que ele conhece medicina. Então não vai trazer lá um alemão de 2 metros que faz polícia em Berlim e desembarcar aqui com carteira de polícia. Dá licença. Nós, como delegados aqui, a gente pode mandar o estrangeiro que nós garantimos. O mesmo que a gente faz para o cidadão. É isso que a gente tem que fazer. A Maria do Socorro da Vila Guilherme, olha só essas expressões, hein? Fui tratada como um cachorro. Isso não se faz nem com um cachorro. Né? Tem razão, eu acho que muita gente coloca o nome dos seus, um cachorro, eu dei nome de Feliciano, dei nome de Feliciana, eu me sinto muito honrado, muito lisonjeado com isso, eu adoro, eu gosto muito. Muito bem. Agora, muito cachorro que são muito melhor tratados do que seres humanos no Brasil. E são melhores que muitos seres humanos também. Também. Também tem isso. Por que é tão difícil para a Assembleia Legislativa Paulista abrir uma CPI para investigar os problemas, hein, Feliciano? Eu não sei de quais problemas ela se refere aí. Até porque ontem foi aprovada uma CPI da oposição para investigar o governo de São Paulo. Então... Aqui para você, meu querido Milton Flávio, o senhor é médico. Que fundamento o senhor tem para a energia renovável, já que é subsecretário da área? Olha, eu acho que eu sou um bom gestor, né? Porque em 3 anos eu fiz em São Paulo, na área de renovável, o que nenhum outro estado fez no Brasil. E parece que todo o setor está muito satisfeito comigo, e o governador também. O governador também, né? Muito bem, a outra pergunta... Aliás, só fazer uma brincadeira, né? O melhor ministro da Saúde do Brasil foi o Serra e era economista. Né? E não foi o único, né? Então, essas questões, o que nós precisamos de gestores, pessoas honestas, sérias e comprometidas com a sua tarefa. O de Sapopemba, Carla, deputado Feliciano, eu apoio a nota fiscal animal. Parabéns pela iniciativa. Nunca mais usaria-se as opções de cosméticos que foram testados em animais, mas a dificuldade de encontrar esses produtos é grande. Como é que a gente pode fazer para achá-los? Tem algum site? Tem uma outra lei minha que está tramitando também na Assembleia, aliás, foi vetada pelo governador que estava na transição, o Goldman, que ele estabelecia, foi vetado por esse governador, que ele dava a lei da rotulagem, que obrigava as empresas a colocar no rótulo se aquele produto tinha origem em animais ou se era testado em animais. A gente vai derrubar o veto, porque aí sim todos os produtos terão que ter a composição, e isso é um direito, inclusive, que está no Código do Consumidor. A gente vai derrubar, para poder derrubar o veto, você poderá escolher aí os seus produtos com tranquilidade. Sem polemizar, mas polemizando, né, provavelmente o veto a essa lei foi por uma questão de entendimento constitucional, né, que essas questões que regulam essa área é federal. Né? Quem estabelece regras para o que deve ser rotulado, o que deve ser informado, né, não pode ser estadual. É uma definição federal, embora a iniciativa seja maravilhosa. Eu quero, mais uma vez aqui, com respeito, discordar do meu colega Milton, porque é o seguinte, essa lei é totalmente constitucional, foi um erro da assessoria do governador, não do governador, que ele está atento a essa questão, sancionou com muita tranquilidade a lei dos cosméticos, mas foi um erro da assessoria, porque essa lei é totalmente constitucional, porque ela espelha no direito do consumidor, que é o Código do Consumidor. A lei do consumidor, entendi. Exatamente. Ainda que venha de lado, você vê que lei tem várias nuances, né? Muito bem, acabamos. Que pena. Eu ficaria muito mais aqui com a participação do deputado Feliciano, também dos demais amigos da mesa, com o doutor Milton Flávio. Doutor Milton, cara, eu também sou num programa de saúde, estou com saudade, viu? Ele que, como deputado aí, garantiu a você a vacinação do idoso, aí, você que tem mais de 60 anos. E o diagnóstico precoce e gratuito do câncer de próstata. Isso, você sabe o que é
isso? É um grande homem, né? Também obrigado, doutor Luiz Carlos Marques, que segue aí com as suas palestras. Palestras e meu lema, quem se ama não usa drogas. Muito bom. Isso aí. E também o João Silvestre Borgo, que esteve aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, viu? Obrigado. Gente que fala, tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, Soneildo Neres e Cléo Rodrigues. Na técnica, Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Luiz Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.